início à nossa reunião. Primeiro quero agradecer a presença de vocês, justificar aqui a ausência do nosso presidente, que está em viagem, posterior e não pode estar comparecendo hoje, mas de qualquer forma nós vamos dar a sequência da reunião. Eu quero aqui cumprimentar os companheiros aqui da mesa, o Ataliba, que é o presidente da Associação Comercial, o Carlinho, que faz parte, que é o vice-presidente também aqui da diretoria, enfim, todos da casa. Deixa eu ver, tem ali a nossa superintendente do Sebrae, que eu pedi para vir para a mesa, mas parece que ela está mal intencionada para querer sair antes. Mas eu sou bem capaz disso. Então a gente realmente quer cumprimentar todos, brincadeiras aí, muito obrigado pela presença. Vamos dar início à nossa reunião. Então aqui damos início à nossa reunião, já cumprimentei aqui o nosso amigo da mesa. O Ricardo Miranda costuma vir, também não está presente aí não, né? O titular não está, rapaz, o pessoal não aparece. Vamos. Consultamos os companheiros se tem alguma observação a fazer sobre a síntese das correspondências recebidas e expedidas e a ata da nossa última reunião. Não vendo nenhuma manifestação, consideramos tudo muito simples e a ata aprovada. Informe da presidência. Eu quero cumprimentar vocês, como sempre nós temos tido aqui nós estamos há pouco até conversando no nosso bate-papo ali antes da reunião, a turma que vai lá para dentro da diretoria com a gente, e do que nós temos na nossa Zona Franca de Manaus, além dos ataques de fora, que nós temos que estar nos defendendo todo o tempo, mas a gente não é muito satisfeito, e eu sempre digo, alguém já disse que não fui eu que falou isso, mas que nós somos autofágicos, que nós temos também o poder de nos autodestruir. De vez em quando nós mesmos nos atacamos aqui, reduzimos alíquotas, dificultamos muitas coisas da vida das empresas, da vida de quem quer investir, enfim, nós temos isso. E agora, recentemente, houve o setor de componentes nosso aqui está tendo em vista várias reclamações sobre a fiscalização e notificação das empresas que fornecem componentes por encomenda. As montadoras. Tivemos, juntamente com o professor Rodemar e o doutor Rafael, uma reunião sobre esse assunto na Cefaz, com o secretário Alfredo Paes e o secretário da Receita da Fazenda, o Ricardo Castro. Após uma intensa reunião, ficou acordado que nós vamos apresentar alguma coisa no sentido de uma propositura, de uma norma legal que consiga estabelecer de forma clara as regras que devem nortear as atividades desse polo. Ficou também influenciar de forma institucional a tramitação dos processos, ou seja, dos autos de infração, os processos administrativos tributários que estão em fase de recurso administrativo junto à Cefaz, de que trata este mesmo tema. Isso aí está no âmbito do Conselho de Recursos Fiscais. Então, o que está acontecendo? Aquilo as empresas de componentes que sempre estiveram baseado na 2826, fazendo peças, industrialização por encomenda, elas estão tendo dificuldades. Se quisessem, por exemplo, fazer a modificação da lei que está aí e desse, olha, daqui a janeiro do ano que vem, você não vai poder mais utilizar isso. Mas não, chegam lá, já chegam com alta inflação em cima e já olham o passivo de 5 anos para trás. Isso realmente é para acabar com todo mundo. Então nós estamos tentando, isso a gente está acompanhando, a federação está inteirada e está junto com as empresas. Nós tivemos uma reunião aqui na federação, na sexta-feira passada, que tinham muitas empresas de componentes que participaram com a gente disso aqui. Nós estamos tentando e fazendo acompanhamento e vamos fazer para que realmente a gente mude essa situação que está. Então isso eu queria falar para vocês.
E agora nós vamos ter aqui o relato da Coordenadoria de Assunto Legislativo Tributário. Então, queria chamar aqui o nosso diretor adjunto, o companheiro Moisés Ferreira, coordenador da Coordenadoria de Assunto Legislativo Tributário, que fará um breve relato das ações desta importante e estratégica coordenadoria nossa aqui. Nós vamos fazer um resumo do que a Coal fez esse ano. Parece pouca coisa, mas não é. Em 22 de janeiro nós fizemos um workshop sobre a escrituração e apuração do ISS no auditório do SESI da Bola da Sofrana com a Prefeitura. Esse workshop ele gerou um debate contínuo com a Prefeitura que deve continuar agora no segundo semestre. Eu vou falar um pouquinho lá na frente sobre isso. É provável que façamos um novo workshop aqui no mês de setembro. Em fevereiro ainda fizemos um bate-papo com a Cefaz sobre o decreto 38482 sobre energia elétrica e a lei complementar 160. A Cefaz fez uma exposição, aproximadamente 150 empresas participaram também lá no auditório do SESI. SESI não, perdão, é Senai. Errei ali na digitação. Senai da Bola da Sofrana. Em março fizemos um painel com a equipe da Price Waterhouse que é a auditoria. Eles fizeram uma abordagem muito ampla sobre a aplicação do CPC na contabilidade e os reflexos dos riscos civis que isso pode gerar. Isso foi feito lá no auditório da Sofrana, mais ou menos 200, 220 participantes. Em abril, um evento com a Receita Federal, também no auditório, corrigindo, Senai da Bola da Sofrana. Participou o delegado da Receita Federal e a equipe do E-Social, e foi muito proveitoso também. Por fim, em junho, fizemos outro workshop com a Cefaz, que quais eram as regras que a Cefaz utiliza para as suas validações da escrituração fiscal digital. Isso resultou em alguns planos de ação que foram colocados em prática e foram assim, bem proveitosas. Ações em andamento, bem rápido, é o último slide. A resolução 16 de 2018, ela criou uma regra nova para a importação de partes e peças. Eu falei aqui na última reunião, essa regra ela era anteriormente estabelecida somente para algum setor específico, que era o de energia. Esse setor poderia importar partes e peças e aí não pagava o ICMS na importação. Através dessa resolução, a Cefaz abriu agora para todo mundo, desde que você indique lá na nota fiscal de entrada o CFOP 3551, que é importação para bens do ativo imobilizado. No entanto, a Cefaz, apesar de ter publicado a resolução, estabeleceu uma nova regra, não através de resolução, mas através de anúncio no site. Quem mexe com importação pode enxergar isso bem na hora que acessa a DAI, que é a Declaração Amazonense de Importação. O que é que a Cefaz diz? Olha, tudo bem, está valendo a regra de isenção para partes e peças, desde que você diga que é no CFOP 3551, integre o seu ativo imobilizado, tenha durabilidade superior a 1 ano. Porém, agora eu quero o seguinte: você vai fazer a declaração de importação e vai destacar todos os tributos. E aí registra a DI na Cefaz, tudo bem? Quando a Cefaz constatar que você contabilizou no ativo imobilizado, que está dentro da sua contabilidade, ele vai orientar para retificar essa declaração de importação, o que na prática é inviável. Então a gente está criando uma comissão, doutor Nelson, agora, em conjunto, para debater isso na Cefaz, logo na segunda-feira, dia 13 de setembro, porque não tem condições técnicas de estar fazendo retificações de declaração de importação na Receita Federal para atender um pressuposto estadual. A industrialização por encomenda foi o que o doutor Nelson acabou de falar, isso é uma preocupação. O Conselho de Recursos Fiscais teve 2 decisões o ano passado, uma esse ano, e aí a gente está enxergando um risco, muito bem colocado pelo Dr. Nelson, é que alguns fiscais, verificando que o Conselho decidiu que...
com relação a isso, administrativamente ainda não terminou essa situação. A decisão que aconteceu foi numa das câmaras. E aí foi feito um recurso para o Pleno. O presidente acatou o recurso. Estamos falando daquele processo da Aço da Amazônia, que foi o que deu origem a tudo isso aí. Então vai ser julgado pelo Pleno, não tem prazo ainda, então ainda vai ser julgado pelo Pleno, ou seja, administrativamente não se esgotou. Não se esgotou. Isso é informação dada diretamente pelo presidente do Conselho. Bom, deixa eu só aproveitar isso aí. Veja bem, o grande problema que nós pedimos, inclusive, porque enquanto está se guardando essa decisão que está sob júdice, vamos dizer assim, mas as fiscalizações continuam. E essa é a nossa preocupação, que eu pedi, inclusive, ontem, no CODAN, lá, não publicamente, mas depois reservado, tanto para o secretário, para os dois secretários, para o titular e para o adjunto da Receita lá, que pelo menos desse uma recomendação para que neste momento, enquanto se aguarda, para não estar em andamento a própria fiscalização dos auditores. Então eles fizeram também que iam conversar, porque aquilo ali se impedir de eles forem fazer isso, o fiscal tem toda a liberdade até para falar para o Ministério Público e dizer que eles estão sendo tolhidos do direito líquido e certo de fazer. Pô, mas dá uma recomendação, pelo menos, para dar uma segurada, porque tem empresa nesse momento que estão sob fiscalização exatamente por conta disso aí. Tá? Está perfeito. Está perfeito sua colocação, o risco está identificado aqui. Alguns fiscais pegam uma decisão do Conselho de Recursos Fiscais e aplicam o mesmo conceito de forma generalizada para todas as demais empresas. Esse é um risco claro que a gente está correndo e isso tem que ficar na pauta permanente em todos os níveis aqui da Federação. Isso é verdade. O outro assunto que a gente está acompanhando de perto é o ato COTEP 44. Esse ato COTEP 44 ele instituiu o bloco B. O bloco B trata da inclusão das notas fiscais de serviços no SPED. E lá nesse ato COTEP 44 se estabeleceu uma data em janeiro de 2019 como obrigatória. Mas a redação é muito confusa e o que a gente entendeu no primeiro momento foi de que somente o Distrito Federal está obrigado a entrar no SPED, que até hoje não entrou, porque lá emite tanto nota de serviço como nota de venda, tudo junto. Os demais municípios ainda não estão obrigados. Essa é a redação que a gente entendeu. De qualquer forma, oficializamos um convite do Dr. Nelson para a Prefeitura e ela deve estar confirmando isso nos próximos dias. E aí, quando ela confirmar, a gente vai colocar aqui no Sérgio, ver se a gente consegue uma agenda aqui, que vai dar muita gente. Esse tema é novo, ele precisa de planejamento para ser implantado. Então vamos aguardar a Prefeitura confirmar isso aí. Sim. Sobre a reforma tributária, tivemos uma apresentação do deputado Paulderney, muito bem feita aqui nessa casa. E surgiu a ideia da proposta de incluir uma mina. Ainda estamos falando da reforma tributária na visão do deputado Raul, né? Isso também está sendo acompanhado pela Coal de perto. O pessoal tem participado em Brasília, na CNI, desse andamento lá no Congresso Nacional, especialmente na Câmara dos Deputados. E, por fim, o decreto estadual. Eu pulei um aqui, né? Que foi o decreto 39.450, desculpa. O decreto 39.450 é um decreto estadual. Ele está antecipando o prazo de entrega da FD do 15º dia para o 5º dia útil do mês seguinte. Isso para a indústria. Para o comércio, ele está antecipando para o 7º dia útil. E está gerando uma apreensão muito grande nas empresas, aí, especialmente na indústria. Por quê? Porque quando você antecipa esse prazo, você tem que estar gerando no máximo até o 2º dia útil. É comum as grandes empresas submeterem mensalmente a EFD, que é a Escrituração Fiscal Digital, a empresas de auditoria externa. Então, hoje, o 15º dia já é um dos menores prazos do Brasil. A média é até o dia 20.
Antecipar para o 7º dia implica um sistema de fechamento muito enxuto, sem nenhuma margem de erro. Bom, tem dois lados de interpretação. A Cefaz, de um lado, ela entende que já está extremamente amadurecido aqui a ideia de que o SPED tem informações confiáveis e, nesse sentido, a Cefaz quer evoluir para eliminar algumas declarações, como a DAN. A DAN é uma declaração de apuração mensal do ICMS que é informada mensalmente para a Cefaz de forma resumida, é uma folhinha só. A Cefaz está dizendo, olha, eu preciso desses dados com antecedência para planejar o caixa do Estado. Eu não posso esperar até o dia 15, eu preciso ter no máximo até o 5º dia útil, como ele já tem com a DAN, e para isso a gente precisa antecipar o prazo da FD. Mas a gente vai negociar essas datas porque implicam num arroxo muito grande no prazo de fechamento. Para o comércio, que não tem assim tanta infraestrutura de tecnologia, é bem mais complicado reduzir esse prazo para o 7º dia útil. É um aperto, principalmente nas empresas que têm escritório de contabilidade, para entregar a FD até o 7º dia útil. Tem multas se não entregar, tem uma série de consequências. Então o comércio está inserido aqui nessa briga, que inicialmente nós achamos esse prazo muito curto. Tá? Vamos estar brigando com a Cefaz. E por último, o Decreto Federal 9.394. Esse decreto é aquele que afetou o polo de concentrados aqui na Zona Franca de Manaus. Foi aprovado o decreto legislativo no Senado, agora estamos na briga lá na Câmara dos Deputados. Né? Isso é uma briga grande. Me assusta muito ver a mídia, especialmente de São Paulo, publicarem reportagens enormes, gigantescas, contra o polo de concentrados especificamente. É um ataque brutal nesse sentido. Saiu hoje bem uma matéria do Valor Econômico assinada, um artigo assinado pela Procuradora da República da Fazenda lá no Supremo Tribunal Federal. Batendo bem forte mesmo, a gente está até vendo aí o que pode contra-argumentar, porque ela pegou firme. É o valor de hoje. É uma queda de braço desproporcional, né? O Sudeste aprova, quer reduzir incentivos, e isso é estratégico para a Zona Franca. Eu lembro, doutor Nelson, que nós fizemos um debate aqui na Federação sobre esse decreto. Me recordo dos senadores, numa briga muito bacana no Senado Federal. Não me recordo de todos os deputados nessa mesma energia. Certamente, na hora de votar, eu não vou lembrar desses deputados que não estão brigando com tanta força quanto alguns outros, como, por exemplo, Poderley e outros aí que encampam essa briga como se a Zona Franca fosse a coisa mais importante para ser defendida. Se eu não me lembro o nome do cara, certamente eu não vou lembrar na hora de votar. Então, eram esses pontos aqui que eu tinha para falar, são só isso. Bom, alguém quer fazer algum comentário com relação ao que o Moisés apresentou aí? Não havendo. Moisés, muito obrigado, parabéns aí pela apresentação. Nós tivemos agora, na terça-feira, reunião na CNI. Estava lá representando o nosso presidente e vários assuntos foram abordados lá, mas eu julguei assim um assunto muito importante que eu vi lá. E hoje até pela manhã eu troquei ideias com o Matheus sobre esse assunto lá no nosso sindicato, que foi apresentado lá o E-Social, que ele já está, como se diz, em vigência, mas que ele vai para valer a partir de janeiro. E eu senti ali, apesar de ter uma noção mais ou menos do que é, mas eu senti que, será que o nosso pessoal daqui, nossas empresas, nossos RHs, enfim, as coisas, de um modo geral, porque nós sentimos que mais é exercício, mais é realmente saber operacionalizar dentro do sistema essa nova modalidade, vamos dizer. E eu pergunto de vocês,
se não seria interessante, isso eu posso ver através até dos nossos sindicatos patronais, ver uma necessidade até de, se for o caso, trazer alguém lá da CNI que fez uma apresentação muito boa para fazer uma apresentação aqui em Manaus, principalmente para os nossos RHs, os RH das empresas que cuidam disso aí. E não só para quem quisesse ter uma noção mais abrangente sobre o assunto. Então, eu acho que era importante de fazer isso. Eu vou, de qualquer forma, ver como é que a gente pode tornar isso prático, trazer aqui antes do final do ano, alguém, viu, Sérgio, que a gente possa... Esse assunto é da área da Coordenadoria de Recursos Humanos, né? O Wilson está certo. Pois é, exatamente, o Wilson aí ser acionado aí para a gente ver, Wilson, não só no nosso sindicato, mas nos outros sindicatos também. A gente faz um evento grande para alguém ver, para acordar, para a gente tentar estar na frente, para depois correr atrás é mais difícil. E é sempre... E o que acontece? Tem muitas coisas que são construídas, editadas pelo poder público para nós, e eles não estão devidamente preparados em termos de equipamentos, principalmente na área de TI. E depois eles querem aplicar na gente. Olha, eu sei que nós temos problema com a Cefaz, porque você se moderniza e não se moderniza. Nós temos problema na Suframa lá, que também é a mesma coisa, o CADSUF até hoje ainda é problema para todo mundo. Por quê? Porque eles não conseguem acompanhar, e depois tudo que acontece de algum problema é a empresa que paga, que tem um ônus da coisa. Então, isso aqui nós vamos, com relação ao E-Social, nós vamos tentar fazer algo para que todo mundo fale a mesma língua. Bom, dando sequência, nós vamos aqui, proposta da indústria amazonense para os candidatos ao governo do estado do Amazonas. E também acabamos de receber aqui agora as propostas também da ACA, da Associação Comercial, da área comercial aqui, que está aqui com a gente. Mas para falar sobre isso, eu vou passar a palavra ao economista Gilmar Freitas, para que faça um relato da apresentação das propostas consolidadas da indústria amazonense, que serão entregues aos candidatos ao governo do estado, que vão passar por esta casa aqui. Então, Gilmar, está com a palavra. Nós procuramos consolidar as propostas que foram apresentadas por vários representantes de sindicatos e de empresas do Polo Industrial de Manaus. E, desculpe, eu estou um pouco gripado, e a Federação das Indústrias, juntamente com o CIEAN, o Centro das Indústrias, fizeram uma priorização de todas essas propostas, porque se nós fôssemos aproveitar ou falar em tudo que nós necessitamos, nós teríamos que fazer um compêndio com vários volumes do que é necessário para nós enfrentarmos a falta de infraestrutura e das outras necessidades que nós temos aqui na área da Zona Franca de Manaus. Eu procurei também fazer apenas uma introdução, e na parte das propostas, todas essas propostas, elas têm um introito explicando mais ou menos de que se trata cada item, que eu não coloquei aqui na apresentação. Na apresentação eu coloquei apenas as propostas, tá? Mas isso aí é uma introdução que não está dessa maneira no documento, porque eu tirei algumas partes, porque senão ia ficar muito extensa, mostrando que, apesar da prorrogação dos incentivos da Zona Franca de Manaus, isso não é suficiente para transpor as dificuldades estruturais e gerenciais do modelo, nem para a interiorização do crescimento econômico. Além da complexidade logística e deficiência de infraestrutura, o que onera também intensamente os custos de produção são os problemas de ordem político-administrativas, que vem prejudicando de uma maneira muito grande
as atividades produtivas, inviabilizando a implantação de novos empreendimentos, praticamente anulando as vantagens fiscais constitucionalmente garantidas com exclusividade para a Zona Franca de Manaus. Nossa obrigação, como classe produtora, é contribuir para a economia e a indústria amazonense, alavancar o crescimento econômico e a produtividade local, que favorece a preservação da maior floresta tropical do mundo, que faz com que a Amazonas seja mais do que apenas o nome de um estado. Destaco com ênfase que a Amazonas hoje é uma marca mundialmente conhecida e assimilada como sinônimo de preservação e pujança de biodiversidade. Doutora Renê é a autora dessa frase, que eu achei muito boa. Nós selecionamos 11 itens, que seria o primeiro, reformulação da lei de incentivos estaduais, sistematização de fixação do processo produtivo básico, PPB, segurança jurídica, infraestrutura, formação e treinamento de recursos humanos e planejamento estratégico, modernização de licenciamento ambiental, logística reversa, agronegócio sustentável, recursos minerais e medidas de caráter complementar para poder ter nesse bojo, nesse elenco de itens, é a complementação de todas essas sugestões. Reformulação da lei de incentivos fiscais. Nossa ideia é que qualquer modificação na lei 2826, ela fosse suspensa, não fosse feita até que tramitasse no Congresso a reforma tributária. Muita gente acha que essa reforma tributária, como as outras que já tiveram, não vingará. Mas nós não podemos apostar nisso. Nós temos que nos preparar para que nós não sejamos pegos de surpresa. A segunda proposta, que a reforma tributária que está tramitando, ela não existe qualquer referência à Zona Franca de Manaus na proposta que está tramitando no Congresso. Nenhum tipo de compensação tributária que venha substituir as nossas vantagens fiscais. Por essa razão, a indústria reivindica, as classes produtoras reivindicam a inclusão de técnicos das classes produtoras na comissão estadual encarregada de apresentar propostas de salvaguarda dos incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus. Ao relator da reforma tributária, deputado Luiz Carlos Raul. Nós sabemos da existência de uma comissão do governo do Estado, mas nós não temos nenhuma participação nessa comissão. Então, isso é uma proposta ao futuro governador e aos futuros parlamentares da nossa cidade, do nosso Estado. Sugerir ao futuro governo que na formação de equipes para avaliação e possíveis alterações e reformas de normas que venham melhorar ou modificar a Lei 2826, inclua técnicos experientes do setor privado nas discussões e elaboração. Porque o que acontece é que nós já recebemos a coisa pronta e é muito mais difícil reverter uma coisa que já vem pronta. Que é soluções de ordem fiscal, e agora eu me lembro do que o Moisés falou aqui. Então essa proposta, Moisés, vem exatamente sobre aquilo que você falou, que as soluções de ordem fiscal para o dia a dia, planejadas e propostas pelos técnicos do governo do Estado, antes de serem aplicadas, possam ser discutidas junto aos representantes do setor produtivo, a fim de que, quando da sua execução, possam ser devidamente assimiladas, trazendo resultados satisfatórios ao governo e empresários. Ou seja, é o que o Moisés falou ainda agora, modificam procedimentos que querem enfiar por goela abaixo sem ter nenhuma participação, nenhuma discussão do setor produtivo. E aí vemos agora no item 2, sistema de fixação do PPB. Inclusão, isso aí já é uma proposta antiga das classes empresariais, inclusão no GT PPB
de um representante do governo do estado do Amazonas e uma das classes empresariais amazonenses. Ora, a Zona Franca de Manaus está no estado do Amazonas. As classes empresariais do estado do Amazonas são as mais atingidas sobre a estabelecimento de PPB. E quando vai ser discutido o PPB, ele é discutido lá em Brasília. Só temos um órgão que entende de Zona Franca de Manaus, que é a SUFRAMA, assessorando, porque os ministérios que estabelecem o PPB é o MDIC e o MCT. PPB para a área da Zona Franca de Manaus sejam discutidos e homologados com as reuniões realizadas em Manaus. E realizar PPBs indutivos com o propósito de atrair investimentos associados aos métodos da indústria 4.0. Ou seja, produtos novos. Se alguma empresa quiser estabelecer aqui na área da Zona Franca de Manaus um produto inédito, ele vai, no mínimo, nas maiores das boas intenções, passar 6 meses para aprovar um PPB. Ou de 1 a 3 anos para aprovar um PPB para um produto novo. Qual é o empresário que vai esperar 12 meses com seu dinheiro guardado para investir? Economia é oportunidades. Passa a oportunidade de mercado, o camarada não investe mais. Ou então, se ele não pode fazer investimento naquela oportunidade, ele vai procurar outro lugar, outra área para investir. Eu quero chamar a atenção que isso são propostas para serem discutidas, mesmo da área federal, mas para serem discutidas com os nossos parlamentares junto aos ministérios. Porque Zona Franca de Manaus a gente não decide só no governo do estado do Amazonas. Nós decidimos também com ingerência no governo federal. E se não houver um trabalho de convencimento do governo federal, nós sempre seremos tolhidos, impactados com decisões que venham a interferir na produtividade da nossa Zona Franca de Manaus. Um item muito importante que a doutora Renê teve um trabalho muito grande para alencar esses itens é a segurança jurídica. Primeira proposta, evitar que se estabeleçam alterações intempestivas na legislação estadual após a concessão de incentivos fiscais. Garantir a constância das normas, defendendo conteúdo claro, com a minimização da incerteza jurídica que possam repercutir na afetação de direitos adquiridos e do ato jurídico perfeito no estado do Amazonas. Trabalhar politicamente para resgatar os princípios que nortearam a criação da SUFRAMA, com abrangência na Amazônia Ocidental, fortalecendo institucionalmente, como estabelecido no artigo 10º do Decreto-Lei 288, que define a personalidade jurídica, patrimônio próprio, autonomia administrativa e financeira que nunca foi exercida. Defender a legitimidade e competência exclusiva do CAIS nos atos expedidos para conceder os incentivos fiscais estabelecidos no Decreto-Lei 288 e legislação complementar. Não se admite mais que uma empresa tenha aprovado seu projeto pela SUFRAMA, tenha os seus incentivos questionados pela Receita Federal. Isso é um absurdo que nós temos que aguentar e que não devemos baixar a cabeça para isso. Atuar para que o superávit financeiro da SUFRAMA seja aplicado na Amazônia Ocidental. Está um pouco difícil, mas nunca é inútil tentar, né? Fazer gestões políticas junto ao governo federal para que a SUFRAMA cumpra as atribuições estabelecidas no artigo 11 do Decreto-Lei 288, ou seja, que ela planeje, faça promoção, coordenação e administração do desenvolvimento da Amazônia Ocidental, resgatando sua autonomia de investimento na região. Sem a SUFRAMA fazer investimentos na região, doutor Ian, não tem como ela ter o apoio das demais unidades que são da Amazônia Ocidental, como Acre, Rondônia, Roraima e até mesmo o Amapá.
Então, se a Suframa não tiver condições de fazer investimentos nessas áreas, como fazia antigamente, na área de infraestrutura e até na área educacional, nós nunca ficaremos sempre sozinhos em qualquer discussão que envolva benefícios da Zona Franca de Manaus. Investir anualmente 3% do PIB estadual para reduzir a histórica deficiência de infraestrutura do Amazonas. Essa também é uma proposição já antiga das classes empresariais. Nós achamos que ela é um pouco difícil de ser absorvida pelo governante, mas não custa nada a gente tentar sempre e propor que esses 13% do PIB seja investido na infraestrutura. Elaborar medidas de gestão para a criação de um hub no Aeroporto Internacional de Manaus. Alocar recursos para a melhoria das vias de acesso interestadual, especialmente as obras de duplicação da M010, bem como a restauração da BR-319. Concluir o asfaltamento da BR-163 e concluir a BR-174, ligando o Amazonas com o estado de Mato Grosso e região centro-oeste, com conclusão do trecho Miritituba-Santarém. Pleitear a implantação do porto público compatível com a movimentação de carga do PIN e apoiar outras iniciativas para ampliação da capacidade atual de movimentação de cargas. Realizar o balizamento e garantia de trafegabilidade da hidrovia do Rio Madeira e da combinação rodo-hidroviário de Manaus-Belém-Brasília. Modernizar também a rede de distribuição elétrica da cidade, que é transmitida através do linhão que vem de Tucuri para garantir o fornecimento adequado e eficiente de energia para o estado do Amazonas e especialmente do PIN. Recuperar e manter a malha viária do Distrito Industrial 1 e 2, ampliar as opções para escoamento rodoviário e fluvial dos produtos do PIN, com efetiva participação da Prefeitura Municipal de Manaus. Um pouco difícil, mas não custa nada tentar. A participação da Prefeitura. Formação e treinamento de recursos humanos. Dar prioridade a investimentos que ampliem a oferta e qualificação de capital humano. Apoiar a qualificação de mão de obra direcionada para as demandas regionais e particularmente do PIN por meio do sistema FIAN, SENAI e IEL, instituições de ensino médio e superior público e privado, bem como centros de pesquisa, como nós já estávamos até conversando lá na sala da presidência. Assegurar a representatividade da indústria no Conselho Estadual de Educação e Conselho Superior da UEA, visando o alinhamento das demandas e projetos. Apoio institucional para cursos de formação na área de logística, com a continuidade dos programas do CETAM para a formação de mão de obra técnica. Promover cursos voltados ao desenvolvimento das atividades turísticas e hoteleiras. Formar um grupo de trabalho multidisciplinar permanente, para ninguém ficar apagando incêndio toda hora, composto por técnicos do governo do Estado e do setor produtivo, com o objetivo de identificar e estabelecer plano de ação para a eliminação dos principais entraves ao desenvolvimento industrial do Estado do Amazonas e do Polo Industrial de Manaus, bem como defender o modelo, por meio de dados numéricos concretos que comprovem as inverdades assacadas contra a Zona Franca de Manaus, como é o caso de falar de que nós temos mais subsídios do que o resto do país, né? Ampliar a discussão de novos segmentos econômicos que possam ser elementos de atração de investimentos para diversificar o setor industrial do Estado do Amazonas e do Polo Industrial de Manaus, conforme mapeamento realizado pela CEPLAN, CTI, Plano de Desenvolvimento Estratégico 2013-2030, é um plano muito bem elaborado pela Secretaria de Planejamento do Estado, que tem condições de ser implementado. Priorizar ações para a implantação dos polos naval e mineral. Apoiar financeiramente e incentivar pesquisa para a utilização de matéria-prima regional através de CBA, Embrapa, INPA, UEA, UFAM e outros. Apoiar o funcionamento das incubadoras industriais existentes e incentivar a criação de novas, preferencialmente nos municípios do interior do Estado.
apoiar a revisão dos critérios para a aplicação das verbas do PID, FTI, UEA, FMPES, geradas pelas atividades econômicas locais, com a efetiva participação e acompanhamento de representantes das classes empresariais. É também difícil, mas não custa nada tentar. Desenvolver ações para a implantação ampla da indústria da biotecnologia, oportunizando a realização de negócios globais a partir de nossa biodiversidade. O item 7, modernização do licenciamento ambiental. Integrar e revisar as normas solucionando os conflitos existentes, aumentar o quadro de técnico dos órgãos ambientais, com vista a dar celeridade e eficiência aos processos de licenciamento ambiental. Padronizar procedimentos e entendimentos dentro do órgão licenciador, reduzindo a subjetividade das análises dos processos de licenciamento e as disparidades nas tratativas de casos similares. Realizar licenciamento ambiental diferenciado como forma de incentivar a produção, instalação de equipamentos e a criação ou absorção de tecnologia voltadas para a melhoria da qualidade ambiental. Regulamentar o artigo 5º, parágrafo 5º da Lei 3.785, permitindo a renovação automática do licenciamento ambiental para as empresas que adotam gestão ambiental nos processos produtivos, incentivando as empresas a implantar processos cada vez mais ecoeficientes. Regulamentar o artigo 3º, 4º e 8º da Lei 4.457, que trata da política estadual de resíduos sólidos no Amazonas. Regulamentar a Lei 4.266, que é a política do Estado do Amazonas de serviços ambientais e sistemas de gestão de serviços ambientais. Só abrir um parêntese para explicar para vocês que esses artigos que nós propusemos regulamentar, todos eles tratam de incentivos que podem ser concedidos às indústrias, inclusive incentivos fiscais, como é o caso da Política Estadual de Resíduos Sólidos, que a gente conseguiu colocar essa previsão quando da elaboração dessa legislação, porém, para que eles tenham efetividade que possam ajudar as indústrias, é necessário que eles sejam regulamentados. Então, todos esses artigos e incisos são em relação a vários tipos de incentivo, incluindo incentivos fiscais para sistemas de gestão voluntária, ambiental voluntário, utilização de materiais que sejam reciclados ou recicláveis, processos de melhoria na destinação dos rejeitos, dos resíduos. Tem vários tipos de incentivos que são previstos, tá? Então, são esses artigos. Dá licença, foi contemplado o prazo de 5 anos para licenciamento, que hoje é o problema. Um ano, o projeto nem começou, já venceu. Na verdade, essa questão dos 5 anos para o licenciamento ambiental já está prevista na 3785 e só não pode ser solicitada para alguns tipos de empreendimento cujo impacto entra no porte excepcional. Porém, todos os outros já podem ter, desde a 3785, que é de 2012, tá? Eles podem ser solicitados, sim, pelo empreendedor. Apesar de não ser normalmente divulgado, todos os empreendedores que necessitarem ou que tiverem a vontade mesmo de ter uma licença por prazo de duração acima de 1 ano ou 2 anos, como geralmente é fornecido, podem. O único, porém, é que o pagamento também do licenciamento tem que ser feito de uma vez. Dependendo da circunstância, vale a pena, porque no meu entendimento, construção civil, dependendo do porte do empreendimento, dá para solicitar também, porque aí você evita de ter que refazer alguns tipos de estudo que eles pedem, né? Exatamente. Mas já existe essa possibilidade. Qualquer dúvida pode me procurar que a gente verifica como operacionalizar isso, tá bom? Agora o item sobre logística reversa. Elaborar em conjunto com o setor produtivo diretrizes ambientais economicamente viáveis para estabelecer os instrumentos de logística reversa, primando pelo diálogo participativo com os atores envolvidos. Executar a ação integrada com o setor empresarial para a regulamentação do parágrafo único do artigo 30 da PERS, referente à indicação dos produtos que serão objetos prioritários da logística reversa, considerando a viabilidade técnica e econômica. Elaborar e implementar políticas públicas voltadas à regularização jurídica, fiscal e social das cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis. Agronegócio sustentável.
Estabelecer política pública de incentivo ao agronegócio ambientalmente sustentável nos municípios do interior, levando geração de renda à população e fortalecimento das culturas nativas de produção agrícola. Incentivar as cadeias produtivas que utilizem matérias-primas regionais como malva, juta, essências e óleos naturais, dentre outros, por meio de programas de atendimento regionalizado das demandas locais, fomentando o desenvolvimento de atividades econômicas, renda e qualificação em cada município do Estado, possibilitando a fixação da população em sua cidade de origem e dando oportunidade de subsistência digna pelo agronegócio. Captar investimentos da indústria farmacêutica internacional e a produção de ativos biológicos elaborados a partir de espécies vegetais da biodiversidade amazônica, aplicáveis também aos segmentos de cosméticos, fitoterápicos, nutracêuticos, alimentos, bebidas, etc. Recursos minerais. Constituir comissão interinstitucional para a viabilização das atividades minerais sustentáveis no Amazonas, formado pelo Governo, Indústria, MPE, MPF e demais entidades e representantes envolvidos com o tema, para discutir as estratégias e políticas de Estado para a viabilização da mineração sustentável no Amazonas. Elaborar e implementar o Plano Mineral do Amazonas pela Comissão Interinstitucional com o intuito de fomentar e viabilizar a mineração sustentável, econômica e ambientalmente no Amazonas, considerando todas as salvaguardas, programas e ações que possam efetivamente contribuir para tal finalidade. Instituir políticas de Estado estabelecidas e implementadas com base no Plano Mineral do Amazonas para viabilizar essa modalidade econômica dentro de todos os padrões de ecoeficiência, impulsionando a geração de renda e riqueza para o desenvolvimento social da população do interior do Estado. E agora as medidas de caráter complementar que nós achamos por bem também incluir para que o novo governante, os novos parlamentares que nos defenderão, assim espero, possam ter um norte de o que é a indústria está reivindicando. Na hipótese do produto já possuir laudo de operação, LO, e laudo de produção, LP, emitidos pela SUFRAM, expedir pela CEPLAN-CTI o laudo técnico de inspeção LTI do produto com base nos citados documentos. Ora, gente, se existe um órgão que já faz a inspeção para saber se o produto está cumprindo o PPP, para saber se a produção está de acordo com o projeto que foi aprovado, por que motivo outro órgão vai fazer o mesmo trabalho? Então, é apenas uma questão de vontade política, porque tecnicamente isso é uma perda de tempo. É uma perda de tempo e custo para o empresário. E às vezes custo até em demasia. Estabelecer os prazos de validade dos laudos emitidos pela CEPLAN-CTI para até 2023, ao invés de renovação anual ou a cada 3 anos. Por quê? Porque o governo do Estado tem todos os mecanismos para fiscalizar, para saber se a empresa está cumprindo com o projeto ou não. Para que ficar renovando? Se a empresa não está cumprindo, caça a licença, o laudo da empresa. Se a empresa está cumprindo, por que ter prazo de validade? É para arrecadar dinheiro? Isso é insignificância. Quanto é, Lopes? R$16? R$12 por produto. Mesmo que a empresa tenha 100 produtos, R$12 é mixaria para o governo do Estado. Né? Primar pelo critério, isso aqui é muito interessante, mas de difícil aplicabilidade, mas nós estamos colocando como sugestão. Primar pelo critério técnico na escolha do alto escalão do governo estadual e nas indicações, inclusive para os cargos de nomeação do governo federal, sempre com critérios de conhecimento e pertinência temática à área de atuação. Difícil de ser cumprido, mas nós estamos colocando o que nós gostaríamos que fosse feito, né? Gilmar, naquele segundo item lá, você está colocando até 2023, e a lei atual vai até 2023, né? Atual? Depois de renovação vai ser até 2073. Sim, mas quando mudar a lei, né?
e espero que não mude antes de ser aprovada a reforma tributária. Executar medidas no sentido de desburocratização das atividades produtivas para dar celeridade ao ambiente de negócio, com ênfase no interior do Estado. Criar uma central única de apoio que facilite o acesso a todos os serviços burocráticos para estabelecimento de novos empreendimentos no PIN, com acesso a SUFRAMA, SUDAN, CEPLAN, CEPAS, BASA, BNDES, Ministério do Trabalho, Ministério da Justiça e demais entidades. Isso aí é o sonho de todo empresário, chegar no local e resolver tudo. É o sonho de todo empresário, né? Incentivar e fomentar a criação de novos negócios no interior do Estado com apoio financeiro da AFEAM e técnico do SEBRAE. Incentivar e fomentar o ecoturismo no interior do Estado, direcionando 100% dos recursos do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços, Interiorização e Desenvolvimento do Amazonas, da FTI, para essa atividade em localidades prioritárias que apresentem viabilidade técnica e econômica, evitando a pulverização dos recursos. É também de difícil, mas não custa nada a gente colocar o que a gente quer. Chegar em 20 já está bom. A gente joga 100, se conseguir 20 tá Fomentar o turismo revitalizando o centro histórico de Manaus, em especial a área do Porto Público de Manaus, Cais do Rodolfo, possibilitando o resgate da arquitetura e da história da cidade de Manaus. Nós temos no estado do Amazonas, nós somos privilegiados pela natureza, com vários locais, pontos turísticos que encantam os nossos visitantes. Mas na cidade de Manaus nós não temos uma coisa assim que possa ser uma atração turística. E essa revitalização do porto público seria uma atração muito interessante, porque isso já ocorre em Recife, em Belém, né, e com bons resultados. Não só o porto, ainda o histórico da cidade. Ainda dando está citando lá. Foi proposta do Dr. Roberto Caminha. Isso, o Sérgio quer que cite que essa proposta aí foi do Caminha, tá? Que é para ele não reclamar mais que não tem aproveitamento. Incrementar as ações da SUFRAMA e da CEPLAN para a divulgação da Zona Franca de Manaus para atrair novos investimentos com tecnologia de ponta para o PIN, com a efetiva participação da Prefeitura Municipal de Manaus. Está difícil. Está difícil, mas estamos tentando. Fortalecer o ponto de componentes da ZFM com apoio financeiro. Viabilizar meios de acesso à tecnologia de ponta, principalmente aos empreendimentos de médio e pequeno porte, conceder incentivos fiscais especiais às empresas consumidoras da produção dos itens fabricados localmente. Por exemplo, a empresa ela importa parafuso de São Paulo, do Rio de Janeiro, ou então importa. Aí tem um camarada aqui fazendo parafuso. Então, quem comprar desse camarada aqui tem algum incentivo, que é para ajudar o camarada que está empreendendo e também criando emprego, né? É um sonho, mas a gente está colocando aqui os nossos sonhos. E concluindo, pessoal, temos poucos parlamentares que assumem essa postura. Então precisamos que esses parlamentares que nós vamos eleger, eles se comprometam com esse tipo de atitude. Somente com a garantia da competitividade é que poderemos dinamizar a economia do Estado, aumentando a produção, criando novos empregos, expandindo a renda e gerando crescente arrecadação tributária necessária para transformar a condição social. Os produtos fabricados no PIN, somados com as oportunidades aqui apresentadas, podem ser a única saída para combater a crise que atinge a indústria nesse espaço essencial da geopolítica do Brasil. Esse, meus amigos, foi o que nós conseguimos fazer uma condensação de todas as propostas que nos foram encaminhadas. Obrigado. Bem, parabéns pela apresentação. Então, conseguir isso é a consolidação das ideias, das propostas. Nós sempre saímos aqui as propostas das ideias que vieram para cá. Nós acabamos de receber aqui a do comércio, que também vai fazer parte de uma consolidação, tá? E pelo que nós tivemos conversando aqui baixinho com a Taliba,
Tem muitas coisas aqui, quando ele só faltou dizer que nem aquele secretário do professor Raimundo, tirou daqui. Ele estava realmente... Então, quer comentar alguma coisa ou não? Nós solicitamos aí um aparelhamento maior da polícia, um aumento de efetivo, revendo inclusive o número de policiais à disposição de órgãos públicos. O comércio hoje se ressente bastante do item segurança, inclusive com a carga horária diminuída em função desse problema. Exercer segurança integrada, executivo judiciário quanto à prisão de infratores, a fim de impedir as distorções existentes atualmente com a audiência de custódia, que redunda e manifesta desmoralização da Polícia Militar, na impunidade por consequência do caos que nosso Estado vive. Abordagem sistêmica, apoia a criação da Politur, Polícia Turística, também é importante, somente que você defender o centro histórico, para que o turista se sinta mais seguro em trafegar e andar pelo centro histórico. Isso é importante. Na parte tributária, a fomentação da pequena e do médio empreendedor. Falamos um pouco também, tornar a SUFRAMA uma agência indutora de desenvolvimento, que a SUFRAMA perdeu um pouco a referência porque ela foi criada, perdeu totalmente. E nós citamos aí a margem de valor agregado, substituição tributária, adequar aos valores praticados no mercado local, porque existe uma margem significativa e penaliza bastante na elaboração do preço final do produto. Corrigir as distorções de alíquota aplicada a serviços que se diz essenciais, como é o caso da energia elétrica, serviço de comunicação, que não atende esse princípio da seletividade e essencialidade. Uma vez que são tributados da mesma forma que são tributadas bebidas alcoólicas, iates, etc. Então, essa necessidade, que são insumos básicos, inclusive, para a própria indústria. O caso da energia. Fomentar a isenção de alíquota para quem optar por energia alternativa, o caso da energia fotovoltaica, que hoje já é uma realidade, realmente viabiliza economicamente ao empreendimento, a qualquer empreendimento. Por enquanto, está restrita a pequenos empreendimentos, mas eu inclusive estive presente ao CODAN, na reunião do CODAN, e coloquei essa questão. E está sendo estudado e viabilizado, inclusive, para depois se galgar outros passos e permitir que empreendimentos maiores possam utilizar o sistema de energia alternativa fotovoltaica, inclusive com geração, com pequenas usinas fotovoltaicas que possam gerar energia, como ocorre na Europa, já como ocorre em alguns países. Na parte de turismo, nós colocamos também a revitalização do nosso porto histórico. Não só o porto histórico, mas também nós precisamos de um porto para navegação interior. Nós não temos um porto para navegação interior. O nosso homem do interior é penalizado e chega à nossa capital com muita dificuldade. Então precisamos de um porto hidroviário para navegação interior, para navegação regional. Direcionar a nossa universidade estadual para as áreas vocacionadas no interior. Nós temos unidades avançadas, mas que lá sejam realmente identificadas vocações regionais e que esses pontos avançados da universidade possam oferecer cursos que se identifiquem com as regiões. Também colocamos a situação das bacias hidrográficas. Nós temos 4 bacias hidrográficas, que são Educandos, São Raimundo, Tarumã e Puraquequara. E realmente essas bacias, algumas estão bastante comprometidas com a poluição. E incrementar essa despoluição, políticas públicas no sentido de incrementar essa despoluição dessas bacias hidrográficas. E incrementar a habitação popular, é também fundamental. Tá? Basicamente, eu coloquei aqui um resumo do que nós pleiteamos e passei ao Nelson
E eu gostaria de agradecer o espaço que Nelson me permitiu fazer essa explanação. Muito obrigado. Nós estamos pedindo para que houvesse a implantação do PPB quando houvesse uma reunião para que produzisse o PPB. O ideal é que quando fosse aprovado o projeto, tanto na SUPRAMA como na Secretaria de Planejamento, já fosse aprovado o PPB. Porque aprovar em Brasília ou criar uma estrutura aqui que venha aprovar o PPB. Eu gostaria de dar uma sugestão para que nós pudéssemos, isso é um ponto antigo de discussão, por que fazer um encontro aqui ou criar uma estrutura para aprovar o PPB depois? Quando o ideal nós já temos a aprovação de PPB, quando se aprova os projetos nossos, tanto no Estado, eu gostaria de ouvir a tua explanação sobre esse ponto de vista em relação a criar uma estrutura de aprovar o PPB aqui na Zona Franca. Quando já se aprova e se reúne todo o Conselho de Representantes de Ministros para aprovar em todos os incentivos fiscais. Por favor. Pois não. Na realidade, o PPB não funciona dessa maneira. Você só pode apresentar um projeto à SUPRAMA para análise se ele já tiver o PPB. Se não tiver o PPB, você nem faz o projeto. Você só pode fazer o projeto se tiver o PPB. Justamente quando ele é aprovado, tanto no Estado como na SUPRAMA, ele é aprovado com Conselho de Representantes de Ministros. Por que levar para um outro, segunda ou terceira linha para aprovar o PPB? Não, você não está entendendo. O PPB já foi aprovado, não precisa aprovar mais nada. E por que a empresa passa 1 ano, 2 anos, 3 anos para... Não, é para aprovar o PPB. Para aprovar o PPB. Ou novo ou um PPB que não existe. Veja bem, você só aprova um projeto se tiver o PPB. O PPB é condição de aprovar um projeto. Se isso não tiver... Se não tiver, vai passar 1 ano, 2 anos para poder aprovar o novo PPB. Sabe por quê? Sabe por que nós estamos pedindo inclusão do governo do Estado e da classe empresarial? Exatamente para a gente, nós temos alguma coisa para sugerir, tipo assim, olha, quando o produto se restringir, produção única e exclusivamente da Zona Franca de Manaus, que pudesse ser aprovado até lá mesmo, o mais rápido possível, até aqui, enfim, lá, rápido possível. Aquilo que for de âmbito nacional, é que a gente ia lá para discutir. Então, isso realmente está se fazendo, está se batalhando para fazer, para tentar a gente flexibilizar alguma coisa que só diz respeito à nossa região. Tá? Ok? É só a Zona Franca que tem a aprovação. Só infelizmente essa é a realidade. Bom, mais alguém quer fazer um comentário? Nós, selecionadores, temos um desafio muito grande em contratar profissionais aqui, porque nós temos aqui a UEA, que é incentivada, que é pela indústria, mas na hora que a indústria precisa desse profissional, ele tem várias outras formações, mas geralmente não tem o que a indústria está precisando e muitas das vezes a gente tem que buscar fora do estado do Amazonas. Então, eu acrescento essa sugestão, tá, Gilmar? Já tá, mas com veemência nesse sentido, que a nossa UEA, ela atenda a necessidade do polo industrial de Manaus, principalmente do comércio. Tá certo, ok. Então, eu sou Silvana Aquino, muitos de vocês já me conhecem daqui dessa casa, já sou voluntária há algum tempo, alguns anos, da Coordenadoria de Recursos Humanos. E agora estou realmente partindo para uma carreira solo e estou trazendo uma franquia de intercâmbio e turismo, meu foco principalmente em intercâmbio, uma necessidade que nos meus quase 20 anos aí de recursos humanos eu sempre tive, sempre senti e sempre que precisei busquei agências fora daqui da cidade de Manaus. E agora eu vou ter aqui uma agência que vai poder cuidar, seja dos seus funcionários, seus filhos. Então, a nossa proposta é uma agência que esteja mais próxima, que dê atenção, coisa que nas minhas 2 oportunidades eu não tive. Tive muito problema com as agências ou escolas onde eu estive. E hoje a gente está com essa proposta de dar essa atenção
aos seus filhos, né? A gente vai estar fazendo um trabalho aí junto com os RHs das indústrias e também com as escolas e universidades. E também vou partir para a minha carreira de consultoria. Eu sou coach já há alguns anos e também analista comportamental, então também estou partindo para essa proposta de consultoria. Em breve eu vou deixar aqui o meu contato. Obrigada, presidente. Vocês sabem que nós também temos aqui na nossa região, todo mundo, nós temos o imposto de renda que é administrado pela SUDAM e pela SUDEM, e que ele tem seu vencimento previsto agora para 31 de dezembro deste ano. E isso tem se batalhado, não só tentado a prorrogação, isso está muito encampado dentro da própria CNI e da Ação Pro Amazônia, que engloba exatamente, e tem também o Nordeste Forte, que estão juntos brigando para ver se aprova isso o mais rápido possível. Mas como sabe que agora está nesse período de eleição, muito difícil isso se conseguir agora alguma coisa assim. Uma outra coisa que eu queria falar aqui para vocês, porque parece que ninguém está, a gente não está tentando, mas houve um problema de um vazamento de óleo no porto do Chibatão. E ontem nós estávamos na reunião do CODAN e o Marcelo Dutra foi chamado às pressas. Aí ele chamou, eu chamei ele, vem cá. Ele me disse, ele passou no meu ouvido, rapaz, eu vou lá para ver o negócio do Chibatão que derramou óleo. E eu, gozado prevendo isso, que já tinha ouvido falar também, ele disse assim, Marcelo, cuidado, que já tivemos o problema dos caminhoneiros. E você bloquear o Chibatão, tem que olhar com muito cuidado, porque nós só temos dois. Ele é um dos principais lá. Se você for alguma coisa lá, você vai afetar com certeza todo o distrito industrial. Então, eu falei isso para ele, não sei como foi. Bom, com relação às nossas propostas, gente, eu tenho dito ultimamente que nós, viu, Osíris, nós não somos proativos e nem reativos, porque as coisas acontecem e ninguém sai na frente. Quando as coisas acontecem, a gente não se mobiliza, a gente não se movimenta. Então, conclusão, nós somos reclamões e chorões. Eu acho, gente, que agora está chegada a hora, nós vamos apresentar para todos os candidatos aí, aquele que ganhar em qualquer nível, seja ele legislativo, executivo, o que for. Eu acho que nós temos que... Ganhou lá, quem é a equipe de governo quem é que está preparando o seu plano de governo? Nós queremos estar juntos. Nós devemos lá, para ver se quando sair o plano, alguma coisa das nossas propostas foram contempladas ali, foram mencionadas ali, foram aceitas ali, tanto das classes empresariais, não estou falando para indústria, comércio, serviço, tudo nosso. Então eu acho que está na hora de nós começarmos a mudar o nosso comportamento. E por isso, gente, uma coisa eu digo, a casa, ela sai, a nossa federação, nossas instituições, a nossa ACA, o nosso Centro da Indústria, a nossa Federação do Comércio, a Federação da Agricultura, enfim, a Câmara Nipo, eles todas, sozinhas, elas estão na frente, mas elas precisam de uma retaguarda. E por isso é que eu estou falando para vocês que a partir de agora, nós começamos realmente a olhar as coisas, bem aquilo que nós queremos, porque as pessoas vão fazendo, vão mudando. Olha, aqui, foi falando o Gilmar quando apresentou, o laudo técnico, eu me lembro que todo laudo técnico, ele era expedido exatamente coincidindo com o vencimento da lei de incentivos fiscais. Aí teve um colega nosso que foi ser secretário de Indústria e Comércio, na época, aí de repente mudou. Eu fui lá com ele, nessa época eu estava na Honda, eu fui lá. Escuta, por que você mudou isso? Oh, Nelson, o pessoal precisa vir aqui com a gente. Eu digo, mas pô, precisa modificar a legislação. Foi um colega nosso que fez isso. Então, quer dizer, a gente reclama tanto, mas quando a gente bota o nosso lá para alguma coisa, infelizmente as coisas acontecem.
Eu cito até também como muito exemplo, quantos ministros nós já tivemos no governo recente e vejo os resultados que tivemos com eles lá ocupando a pasta. A mesma coisa que falou aqui, alguns deputados ou algum que vai lá brigar pela gente. Vamos começar agora a cobrar de todos. Fulano, tu não te mexe, faz isso a 60, mas nós temos que ser realmente, se não formos proativos, vamos ser reativos, cobrar. Agora, não adianta sozinho a gente ficar com medo. Quando tiver todo mundo junto, a gente fortalece o companheiro, porque se for sozinho, ele acaba sendo marcado e vai ser excluído. Pode falar, Osíris? Posso falar? Pode. Eu gostei muito das propostas apresentadas pelo Gilmar e pelo nosso presidente da ACA, Taliba. São propostas coerentes, efetivamente, né? E viáveis, portanto. Agora, há um detalhe, Nelson, que a gente discute há muitos anos, há pelo menos 30, que é a questão desse padrão de propositura, sugestão de pontos pontuais, entendeu? Isso a gente já faz há muitos anos também. Não funciona. A gente sabe que não funciona. Nós estamos aqui com um descargo de consciência, apresentando, mostrando, mas sabendo que os governos, os parlamentares, não vão nem ler isso aí. Eles nunca leram. E não vão ler. Vão continuar não lendo. Eu defendo que em determinados casos específicos, que estão perfeitamente determinados aí, pontuados aí no conjunto das propostas, em relação a medidas concretas, que a gente elabore os projetos correspondentes. A Zona Franca de Manaus precisa, acima de tudo, de um projeto. Nós não temos um projeto. Nós não sabemos o que nós vamos negociar na reforma tributária. Nós não sabemos. Nós achamos que sabemos, mas nós não sabemos. A verdade é essa. Nós temos que fazer uma reflexão profunda, abrir os olhos e nos prepararmos. Porque a reforma tributária vem, sem dúvida nenhuma. Próximo governo, isso vai ser coisa dos primeiros momentos do próximo governo, seja ele qual for. Então, nós não temos essas propostas. A Zona Franca de Manaus, o Gilmar, o Yankee, né, o Raimundo sabe muito bem disso, a partir desde o Decreto-Lei 288, já previa a elaboração de um plano diretor para a Zona Franca de Manaus. Esse plano nunca foi elaborado e aprovado na abrangência que ele precisaria ter, propositivamente, em termos de um plano de desenvolvimento para a região. Isso nós não temos. E como nós não temos, nós vamos ficar nos dependendo eternamente desses artigos do pessoal de ataca o polo de componente, que ataca isso, que ataca aquilo, etc. Nós vamos ficar eternamente... E nós não temos força para sobrepujá-los. Para sobrepujar o articulista da Folha, do Valor Econômico, nós não temos. Agora, nós vamos dizer, não, nós vamos conseguir os espaços para responder. Tem lá uma proposta. Vamos mostrar ponto a ponto, contradizer os ataques que fazem a Zona Franca de Manaus. Ponto a ponto, tá, né, Gilmar? Mais ou menos isso aí que está ali dizendo. O que é que nós vamos dizer? Então, eu acho que nós precisamos aproveitar este momento para que tenhamos... E aí vem uma coisa grave também que nós não temos. É a governança do sistema. Antes nós tínhamos a Secretaria da Indústria e Comércio, tínhamos a Secretaria do Planejamento, entendeu? E a Secretaria da Indústria e Comércio, ela fazia essa ligação, essa interface com a SUFRAMA, com a SUDAMP, etc, etc, etc. Hoje nós não temos, hoje nós não sabemos como é que essa coisa está funcionando. Pelo que eu sei, e creio que muita gente sabe, está na dependência de um determinado funcionário que faz o que ele quer. Mas não há uma política do Estado em relação à questão dos incentivos fiscais.
Então a coisa está muito pior ainda. Então vamos ser pego de calça na mão. Então eu acho que a função da federação seria levantar, formular esses projetos, entendeu? Trazer o comprometimento da bancada, que sem a bancada nós não vamos poder agir, entende? E aproveitando, Gilmar, que você está propondo ali a criação de um comitê permanente, não é isso? Este comitê de alto nível, seria um comitê de alto nível que teria condições de trazer assessoramento de fora, não precisa ser só daqui, não. A concepção do projeto, do planejamento é nossa. Nós sabemos o que nós queremos, mas nem sempre nós temos condições de trabalhar as formulações integralmente. Desculpa, então não precisa ter assessoramento. Está sendo realizado aqui em Manaus como é que chama? Um seminário, um fórum, Amazônia, o que? Brasil. Que tal o pessoal da Faculdade de Economia de São Paulo, da USP, junto com a UEA? Me fugiu aqui. Mas tem um monte de gente lá debatendo. A Amazônia, o que nós estamos fazendo aqui, eles estão fazendo lá também. Então, qual é a ligação que existe? Num debate desse, lá, como aqui, e como outros que já ocorreram, você vem num debate e tem meia dúzia de gato pingado, não tem ninguém do governo do Estado, não tem ninguém da universidade, não tem ninguém da Suframa, e assim por diante. Então, isso não vai funcionar. Ou há um engajamento total, pleno, absoluto, ou então as coisas não vão mudar. Então, a minha sugestão, seria no sentido de dar uma pensada nisso aí, entendeu? E ver o caminho. Obrigado. Nelson, gostaria só de colocar isso que o Osiris falou é realidade. Agora só tem uma questão. Sem a participação do governo do Estado, nós não teremos força para fazer isso. Porque não adianta nada a gente fazer um plano, um planejamento em que o governador não vai seguir. Quer dizer, tem que haver um comprometimento com o governador que vai assumir de realmente ele querer o desenvolvimento da Zona Franca de Manaus. Ou senão ele vai só querer arrecadar. E aí coloca todo o planejamento do Estado nas mãos de profissionais que só pensam em arrecadação. O propósito que eu falei é exatamente isso. Nós nos unimos para a gente, através das entidades de classe, fazer valer exatamente essas nossas posições, no sentido de convencimento, de entendimento, não é de enfrentamento, mas sim de uma harmonia onde possa ser convencido do que isso é que é o correto, isso é que nós pensamos. De buscar os mecanismos. Exatamente. Isso aí nós vamos fazer. Gente, dado o adiantado da hora, né? Eu agradeço a presença de todos, muito obrigado e vamos agir em tudo isso que nós discutimos hoje aqui, gente. Muito obrigado. Thank you.